Tenho 40 anos e isso aconteceu comigo há 6 anos, quando eu ainda morava no sítio dos meus pais. Minha avó materna já estava doente havia meses e permanecia na casa da minha tia, em Campinas, a cerca de 4 horas de distância. Eu não conseguia visitá-la com a frequência que gostaria, porque tinha 2 filhos pequenos, precisava cuidar da propriedade e lidar com todas as responsabilidades do dia a dia. Tudo isso acabava me impedindo de ir vê-la. Naquela noite acordei às 3 da manhã sem saber o motivo. Não ouvi nenhum barulho e não tive nenhum pesadelo. Simplesmente abri os olhos e estava completamente desperta, com aquela clareza estranha que às vezes surge durante a madrugada e que não se parece com um despertar comum. Sentei-me na cama e foi então que a senti. Não a vi. Quero deixar isso bem claro, porque sei que quando contamos esse tipo de história, as pessoas esperam ouvir sobre uma figura aparecendo, uma luz ou algo parecido. Mas não foi assim. Era uma presença ao lado direito da minha cama, tão clara e tão definida quanto se alguém estivesse realmente sentado ali. E junto com aquela presença, veio um cheiro que reconheci imediatamente, porque havia convivido com ele durante toda a minha vida. Era a água de rosas que minha avó usava desde antes de eu me entender por gente. Ela comprava na farmácia do bairro e o utilizava todos os dias, sem falta. Na minha casa não havia água de rosas, nem nunca houve, porque eu não gostava daquele cheiro. Justamente por associá-lo a ela, quando eu era criança ele me parecia forte demais. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. A presença não me causava exatamente medo. Era desconfortável no sentido de que aquilo não deveria estar ali, mas não havia qualquer sensação de hostilidade. Era simplesmente a minha avó. Eu sabia disso com uma certeza que não consigo explicar racionalmente. Sentada ao lado da minha cama, às 3 da manhã, falei baixinho para não acordar meu marido. Disse que a amava, que rezaria muito por ela e que ficasse tranquila. A presença permaneceu por talvez mais 5 minutos e depois desapareceu. O cheiro sumiu exatamente no mesmo instante. Passei o resto da madrugada acordada, sem conseguir explicar o motivo. Às 7 da manhã, minha tia me ligou. Ela me contou que minha avó havia falecido durante a noite. Disse que sua partida tinha sido tranquila, que ela parecia estar dormindo e que não havia sofrido. Perguntei a que horas isso tinha acontecido. Minha tia respondeu que, segundo a estimativa do médico, havia sido por volta das 3 da manhã. Naquele momento não consegui contar o que tinha acontecido comigo, apenas disse que iria para lá imediatamente e desliguei. O que penso, e o que venho pensando há 6 anos, é que minha avó passou pelo meu quarto antes de partir. Que fez o mesmo que sempre fazia quando vinha nos visitar no sítio. Passava silenciosamente para ver como estávamos antes mesmo de percebermos que ela havia chegado. Acredito que ela se despediu à sua maneira, sem fazer barulho e sem incomodar ninguém. Porque isso era exatamente o jeito dela. Há alguns anos, junto com 2 amigos, percorríamos estradas rurais no Paraná em busca de construções antigas para gravar. Nunca saíamos com a intenção de encontrar fantasmas ou coisas do tipo. O que realmente nos interessava era registrar fazendas, minas, moinhos e edifícios históricos que pouco a pouco iam desaparecendo por causa do abandono. Muitas vezes chegávamos a lugares dos quais restavam apenas algumas fotografias. Então tentávamos documentá-los antes que acabassem reduzidos a escombros. Naquela manhã saímos cedo de uma pequena cidade, depois de conversar com um morador que nos falou sobre a existência de um velho moinho escondido entre as colinas. Ele nos disse que quase ninguém mais se lembrava de como chegar até lá, porque o caminho havia sido tomado pela vegetação e pouquíssimas pessoas passavam por aquela região. Esse tipo de recomendação
era exatamente o que mais gostávamos. Então colocamos o equipamento na caminhonete e começamos a percorrer uma longa estrada de terra que parecia desaparecer entre as árvores. Depois de quase 40 minutos sem cruzar com ninguém, o moinho finalmente apareceu. Erguia-se ao lado de um riacho seco e estava parcialmente escondido por enormes árvores. De longe dava a impressão de estar abandonado havia muito tempo. Parte do telhado havia desabado. As paredes estavam marcadas pela umidade e várias janelas permaneciam completamente abertas, pois já não tinham caixilhos nem vidros. Enquanto decidíamos onde estacionar, aconteceu algo que nos fez desligar imediatamente a música da caminhonete. Lá de dentro vinha o som das pedras do moinho girando. Nenhum de nós precisou dizer que estava ouvindo aquilo, porque todos reconhecemos o som na mesma hora. Já havíamos visitado outros moinhos restaurados, e o barulho era praticamente idêntico. Por um instante, pensamos que talvez o edifício ainda estivesse em funcionamento ou que alguém morasse ali e utilizasse parte das instalações. Descemos com as câmeras e caminhamos até a entrada, chamando várias vezes para o caso de haver alguém lá dentro. Não obtivemos resposta. A porta principal estava aberta e entramos com cuidado, mais por respeito à propriedade do que por qualquer outro motivo. O interior era completamente diferente do que esperávamos. Tudo estava coberto por uma espessa camada de poeira. As engrenagens estavam enferrujadas. As correias estavam rompidas e as pedras do moinho permaneciam completamente imóveis. Em vários cômodos encontramos sacos rasgados, ferramentas antigas, móveis destruídos e montes de madeira apodrecida. Bastava olhar ao redor para perceber que ninguém trabalhava ali havia muitos anos. O curioso foi que assim que atravessamos a porta, o ruído deixou de ser ouvido. Continuamos explorando o edifício enquanto comentávamos que provavelmente havíamos confundido aquele som com algum outro provocado pelo vento. No entanto, alguns minutos depois, um dos meus amigos se abaixou para observar o chão e imediatamente nos chamou. Havia uma sequência de pegadas brancas. Não eram marcas sobre terra úmida nem restos espalhados de farinha. Parecia que alguém havia caminhado com as solas dos sapatos cobertas por uma fina camada de farinha recém-moída. As marcas contrastavam fortemente com o restante do piso, que estava coberto por uma poeira escura acumulada durante anos. Já aquelas pegadas permaneciam de um branco limpo e intenso. Começamos a segui-las com as câmeras ligadas. O rastro começava ao lado do antigo mecanismo do moinho e atravessava lentamente o salão principal. Depois seguia por um corredor até chegar à porta de entrada. A distância entre uma pegada e outra era completamente normal, como a de uma pessoa caminhando sem pressa. Saímos para continuar seguindo o rastro e foi então que surgiu o detalhe que até hoje não consigo explicar. As pegadas terminavam poucos metros depois de deixar o edifício. Simplesmente desapareciam. Entramos novamente, convencidos de que havíamos cometido algum engano. Revisamos o chão desde o início e constatamos que acontecia exatamente a mesma coisa. O percurso começava junto ao moinho e terminava na porta principal. Não havia uma única pegada indicando como aquela pessoa havia entrado no edifício. A situação começou a parecer realmente estranha. Durante quase uma hora percorremos os arredores procurando qualquer outro indício. Pensamos que talvez alguém tivesse utilizado uma entrada secundária ou que o vento tivesse apagado parte do rastro. Examinamos todo o perímetro, o leito seco do riacho e vários metros da mata ao redor do moinho. Não encontramos absolutamente nada. Também não vimos veículos, bicicletas nem casas próximas. Era difícil imaginar que alguém pudesse chegar caminhando até aquele lugar sem deixar uma única marca no terreno. Enquanto continuávamos gravando, outro detalhe aumentou ainda mais nossa curiosidade. Em um dos depósitos encontramos um velho saco aberto que ainda conservava restos de farinha endurecida pela umidade. Ao compará-la com a farinha que formava as pegadas,
percebemos que eram completamente diferentes. A farinha do saco estava empelotada e tinha uma coloração acinzentada. A que aparecia sobre o chão era muito mais clara, seca e fina, como se tivesse saído do moinho poucas horas antes. Quando terminamos a exploração, decidimos voltar à cidade para perguntar se alguém conhecia a história daquele lugar. Depois de percorrer vários quilômetros, encontramos um homem trabalhando a terra com um trator bastante antigo. Aproximamo-nos e perguntamos se ele sabia alguma coisa sobre aquele moinho. Ele respondeu que sim. Disse que havia vivido a vida inteira naquela região e que o edifício estava abandonado desde muito antes de ele nascer. Segundo o que seus pais lhe contavam, os últimos proprietários haviam deixado de trabalhar ali muitas décadas atrás. E desde então, ninguém jamais voltou a colocar as máquinas em funcionamento. Aproveitamos para perguntar se ele alguma vez havia escutado o som das pedras do moinho girando. O homem colocou o chapéu sobre o banco do trator e sorriu como quem ouve uma história muito conhecida. Disse que não éramos os primeiros a comentar aquilo. Segundo ele, algumas pessoas afirmavam ouvir o moinho funcionando durante a noite ou ao amanhecer. Outros sustentavam que ainda havia gente que entrava no edifício para realizar trabalhos de bruxaria, já que era um lugar isolado onde ninguém os incomodava. Também circulava a história de um homem que supostamente vivia escondido no meio da mata e só aparecia quando não havia testemunhas. Perguntamos em qual dessas histórias ele acreditava. Ele respondeu que nunca conseguiu comprovar nenhuma delas e que preferia não se aproximar muito do moinho desde que era criança. Antes de nos despedirmos, mencionamos as pegadas de farinha. A expressão dele mudou num piscar de olhos. Perguntou se o rastro apenas saía do edifício. Quando respondemos que sim, ele permaneceu alguns segundos olhando para a estrada e apenas disse que precisava ir até a cidade. Sem responder mais nada sobre aquilo. Voltamos para casa convencidos de que as gravações nos ajudariam a resolver o mistério. Revisamos o material várias vezes, tentando descobrir a origem do ruído ou algum detalhe que explicasse aquelas marcas. Mas não encontramos nada que mudasse o que havíamos visto pessoalmente. Até hoje me lembro daquele moinho sempre que volto a percorrer as estradas rurais do Paraná. É um baita de um lugarzinho assombrado. Um abraço a todos do Diário. Meu nome é Jorge Mendonça, e quando eu era mais jovem, costumava ajudar meu pai no rancho. Hoje ele já faleceu e aquele lugar acabou sendo vendido. Mas foi ali que cresci ao lado dos meus irmãos. Havia apenas a casa dos meus pais. Todo o restante era terreno, árvores e áreas onde trabalhávamos. Quando fui morar com minha esposa, nós nos mudamos para lá. Eu tinha 24 anos naquela época. A casa era pequena, mas meus pais nos receberam com muito carinho. Nós não tínhamos quase nada, então começar a vida no rancho foi uma grande ajuda. Normalmente ordenhávamos algumas vacas, mas não vivíamos da venda de leite ou queijo. Em outros ranchos da região, havia famílias que sobreviviam disso. Nós trabalhávamos mais com o cultivo e a venda de frutas. Às vezes também fazíamos trocas por outros produtos. Naqueles lugares era muito comum as pessoas se ajudarem dessa forma. O que vou contar foi a única vez em que vivi algo realmente paranormal no rancho. Fui o único da minha família que passou por uma experiência daquele tipo. Nem meu pai jamais viu algo parecido, e olha que ele havia crescido ali desde criança. Nós sabíamos que nas serras ao redor podiam acontecer coisas estranhas, mas como nunca tínhamos vivido nada realmente assustador, também não nos preocupávamos muito. Até que certa tarde fui buscar as vacas para prendê-las no curral. Lembro que eram por volta das 6 da tarde.
Normalmente não fazíamos isso naquele horário. A rotina era recolher os animais logo depois da ordenha, mas naquele dia, meu pai e eu tivemos outros afazeres. Além disso, no dia seguinte não iríamos ordenhar. Precisávamos terminar alguns trabalhos da colheita. Por isso, meu pai achou melhor deixar as vacas no pasto maior. Assim elas teriam mais espaço e não ficariam tão agitadas. Naquela ocasião, fui sozinho. Meu pai ficou em casa ajudando minha mãe. Não tínhamos tantas vacas leiteiras, eram somente umas 10. Era época de chuva. O céu estava completamente nublado e por isso parecia bem mais tarde do que realmente era. Eu ainda nem havia chegado ao pasto quando uma das vacas saiu do caminho. Até hoje não sei como aquilo aconteceu. Ela pulou um pequeno canal de água que passava por ali. Quando foi para o outro lado, tentei fazê-la voltar. Mas o animal ficou assustado. Parecia ter medo da água correndo lá embaixo. Quanto mais eu insistia para que ela pulasse de volta, mais nervosa ela ficava. Ela se aproximava da margem, depois recuava. Dava voltas como se quisesse atravessar, mas não criava coragem. Passei uns 15 ou 20 minutos tentando trazê-la de volta. Eu já começava a perder a paciência. A luz do dia estava indo embora e as nuvens deixavam tudo ainda mais escuro. Finalmente a vaca conseguiu atravessar de volta. Felizmente as outras continuavam onde estavam. Quase não haviam se afastado. Isso me tranquilizou um pouco. Cheguei ao pasto cerca de 10 minutos depois e já restava muito pouca luz natural. O céu continuava completamente fechado pelas nuvens, o que não ajudava em nada. Eu não havia levado lanterna porque imaginei que não seria necessário. Achei que faria tudo rapidamente. Mas o problema com aquela vaca acabou me fazendo perder bastante tempo. Mesmo assim, consegui colocar todos os animais dentro do cercado. Depois fechei o portão. Era um daqueles portões simples, presos apenas com arame. O pasto inteiro era cercado e a entrada havia sido feita com troncos grossos. O arame segurava o portão para impedir que os animais saíssem. Para fechá-lo era preciso puxá-lo com força e encaixar a parte superior do tronco em uma corda grossa. Naquela época nem usávamos cadeado, bastava impedir que as vacas escapassem. Depois de fechar o portão, comecei a caminhar de volta para o rancho. Quase não conseguia mais enxergar nada. Andava depressa porque estava ficando inquieto. Em vários momentos escorreguei na lama. O rancho dos meus pais nem ficava tão longe, mas naquele instante o caminho parecia muito maior. As vacas ficaram agitadas atrás de mim. Mesmo depois de caminhar vários metros, ainda conseguia ouvi-las mugindo. Aquilo não era normal. Geralmente, depois que entravam no pasto, elas se acalmavam rapidamente. Continuei caminhando com cuidado. Então tive a sensação de que alguma coisa vinha atrás de mim. Primeiro ouvi passos afundando na lama, depois escutei a respiração pesada de um animal. Era uma respiração forte, como se estivesse muito perto. Olhei para trás. Uma espécie de neblina começava a se formar. Não era algo muito comum naquela região, embora acontecesse de vez em quando. No meio daquela névoa havia um homem montado em um cavalo. O animal era gigantesco, muito robusto. Até o cara montado parecia grande, mas perto daquela criatura parecia pequeno. Senti um medo enorme. A simples presença dele era intimidadora. Não falei nada. Continuei andando. Desta vez apressei um pouco mais o passo, mas mantinha os olhos no chão para não tropeçar. O cavalo foi se aproximando lentamente. Chegou um momento em que estava praticamente ao meu lado. Eu juro que a presença daquela criatura fazia o ambiente ficar quente. Algumas horas antes havia chovido e o sereno já começava a cair. Mesmo assim, senti um calor intenso do meu lado direito. Era exatamente onde o cavalo caminhava.
Aos poucos, o animal esticou o focinho para a frente. Consegui enxergá-lo pelo canto do olho. Juro pela minha vida que aquele cavalo tinha os olhos vermelhos. Não eram olhos brilhando como fogo. Também não pareciam duas luzes acesas. Era um vermelho intenso, parecido com a cor da carne fresca, mas havia um brilho discreto dentro deles. Como se alguma coisa estivesse refletida em seu interior. Pisei em falso e quase caí. Consegui recuperar o equilíbrio. Quando olhei novamente, o sujeito estava com a cabeça completamente virada na minha direção. Não consegui ver seu rosto. O chapéu escondia toda a sua face. Ele me deu boa noite, depois perguntou para onde eu estava indo. Fiz um enorme esforço para responder. Parecia que minha voz não queria sair. Quando consegui falar, disse que estava voltando para o rancho dos meus pais. O homem começou a fazer várias perguntas. Sua voz era estranha, ao mesmo tempo rouca e profunda. Então comentou que conhecia meu pai. Disse que às vezes o via andando pelas serras, depois perguntou como estava a gravidez da minha esposa. Naquele instante senti meu corpo inteiro gelar. Eu nunca havia mencionado isso. Jamais contei que minha mulher estava esperando um filho. Fiquei em silêncio. Por dentro comecei a rezar. Embora estivesse olhando para a frente, sentia o focinho do cavalo muito perto de mim. Também tinha a impressão de que o sujeito continuava com o rosto voltado para mim. Eu tinha medo de olhar diretamente para aquele animal. Por algum motivo sentia que ele estava sorrindo, como se exibisse todos os dentes. Então o homem disse que poderia realizar qualquer desejo que eu tivesse. Afirmou que meu filho nasceria doente. Disse que ele não viveria mais de 2 anos. Depois acrescentou que poderia mudar aquilo. Falou que podia dar saúde ao meu menino. Também podia me tornar muito rico. Em seguida deu uma risada. Não respondi absolutamente nada. Continuei caminhando. Logo depois ouvi algo se mover no ar. Olhei para cima. O homem estendia uma bolsa na minha direção. Disse que havia moedas lá dentro. Também garantiu que se eu aceitasse sua ajuda, ele permaneceria ao meu lado pelo resto da minha vida. Falou que eu teria uma vida excelente. Mas quando morresse, ele voltaria para me buscar. Senti minha garganta travar. Mesmo assim, permaneci calado. Ele ainda disse que caso eu não estivesse interessado, bastava jogar as moedas dentro do canal. Garantiu que eu não precisava me preocupar com nada. Mesmo assim, continuou caminhando ao meu lado por vários metros. Repetia sem parar que podia me ajudar. Jurava que tudo daria certo na minha vida. Falava de fazendas enormes, de muito dinheiro, de rebanhos incontáveis. Mas eu só conseguia sentir medo. Mal conseguia caminhar direito. Meus passos eram desajeitados e escorregava cada vez mais na lama. Aos poucos, aquele gigante foi ficando para trás. Até que conseguia enxergar, ao longe, uma parte da estrada. Naquele momento percebi que já estava perto da casa dos meus pais. De repente foi como se o ar tivesse ficado limpo. Consegui respirar melhor. Ainda segurava a bolsa de moedas nas mãos. Ela era pesada demais. E vou ser sincero, naquele momento nem pensei nas promessas que ele havia feito. Quando vi que estava quase chegando à casa dos meus pais, embora ainda faltassem alguns metros, fiz a primeira coisa que me veio à cabeça. Joguei a bolsa de moedas dentro do canal. Exatamente como ele havia dito. Depois disso comecei a correr, mas estava tão apavorado que escorreguei. Caí de cara na lama. Cheguei em casa completamente sujo. Naquela noite não contei nada aos meus pais. Minha esposa perguntou por que eu havia chegado naquele estado. Respondi apenas que tinha escorregado na lama. Meu pai desconfiou. De vez em quando me olhava como se soubesse que eu escondia alguma coisa. Mesmo assim, não insistiu.
Foi apenas no dia seguinte que contei tudo. Estávamos trabalhando na colheita. Minha mãe e minha esposa estavam em outra parte da propriedade. Contei sobre o homem montado no cavalo. Falei dos olhos vermelhos do animal. Expliquei a história da bolsa cheia de moedas. Depois pedi que ele fosse comigo até o local. Queria ver se ela ainda estava lá. Voltamos até onde eu lembrava de tê-la jogado, e a terra ainda estava úmida por causa da chuva da noite anterior. Procuramos cuidadosamente por toda a área. Não encontramos absolutamente nada. Era como se a própria terra tivesse engolido aquela bolsa. Então meu pai me contou que, quando era pequeno, ouvia falar da lenda do Cavaleiro da Morte. Disse que era um ser sombrio. Uma entidade que vinha das profundezas da terra para tentar prender as pessoas em seus acordos. Segundo as histórias, havia quem o procurasse voluntariamente, gente que o chamava porque queria riqueza. Mas também diziam que às vezes ele simplesmente aparecia sozinho. Meu pai comentou que muitas histórias começavam exatamente daquele jeito. Nós dois chegamos à conclusão de que talvez ele tivesse tentado fazer algum tipo de pacto comigo. Afinal, ele não falou apenas de dinheiro. Também mencionou meu filho. Durante muitos anos vivi com medo. Pensava que meu menino realmente nasceria doente. Toda vez que minha esposa dizia que não estava se sentindo bem durante a gravidez, eu entrava em desespero. Com o passar do tempo, tivemos mais 3 filhos. Todos nasceram saudáveis. Nunca fiquei rico. Nunca tive fazendas enormes, nem montanhas de dinheiro. Mas trabalhei duro. Comprei minhas próprias terras. Fiz meu rebanho crescer. Dei estudo aos meus filhos. Tudo aquilo que aquele homem disse era mentira. Ele só queria me enganar. Queria me assustar para que eu aceitasse sua ajuda. Felizmente não aceitei. Às vezes ainda me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse jogado aquelas moedas no canal. Também penso nas pessoas que aceitam esse tipo de proposta. Não sei se esses pactos realmente existem. Não sei se todos acabam pagando um preço, mas até hoje agradeço a Deus por nunca ter respondido àquele ser. Também adoraria contar alguma história. Feliz ou infelizmente, tenho muitas delas, mas esta noite decidi compartilhar uma que não aconteceu comigo. Essa história foi contada pelo meu pai em uma noite como esta, há cerca de 15 anos. Naquela ocasião, eu estava parado diante da janela que dava para o quintal da casa onde morávamos, enquanto, abafado pelo som da chuva, ouvia-se o que parecia ser o choro de uma criança. Naquele dia, ele se aproximou de mim, colocou a mão sobre o meu ombro e começou a contar. Aconteceu com o meu avô, que era responsável por cuidar das terras do meu bisavô. Era uma tarefa muito importante, principalmente durante a temporada de chuvas, quando as enchentes sempre atingiam as terras próximas ao Rio Doce, em Minas Gerais. Como ainda é comum na região, os pecuaristas alugam terras em áreas mais altas para proteger o gado e evitar perdas causadas pelas inundações. Normalmente essas viagens são longas e cansativas para os animais. Elas começam ainda de madrugada e só terminam já na noite do dia seguinte. Em uma dessas ocasiões, quando meu avô tinha apenas 16 anos, ele, 2 peões da fazenda do meu bisavô e uma mula de carga haviam acabado de concluir essa travessia. Eles haviam acabado de deixar o gado em segurança na pastagem alugada. Enquanto terminavam a contagem final dos animais e resolviam toda a papelada, meu avô pediu para que os outros 2 ajudantes seguissem na frente, pois eles fariam um pequeno desvio para resolver um serviço a pedido do meu bisavô. No caminho de volta, meu avô, seu cavalo e a mula foram alcançados pela noite. Faltavam apenas algumas horas para chegarem em casa quando algo chamou sua atenção.
Era o choro de um bebê. A escuridão já dominava completamente a estrada. Embora fosse relativamente comum encontrar famílias viajando de uma fazenda para outra por aquela trilha, aquele choro o deixou extremamente agitado. Segundo meu pai, o primeiro pensamento do meu avô foi que talvez alguma daquelas famílias tivesse sido atacada por ladrões de gado. Depois de roubarem e matarem os pais, eles poderiam ter abandonado o bebê à própria sorte. Então, sacando seu revólver, ele desceu do cavalo e começou a seguir o som do choro em silêncio. Logo percebeu que ele vinha do interior de um espinhal extremamente afiados. Lá estava o bebê, enrolado em um couro de vaca que servia como cobertor. Rapidamente meu avô pegou o facão e com muito cuidado abriu passagem entre os espinhos. Em seguida retirou o bebê dali, o acalmou e o colocou sobre o cavalo. Depois amarrou a mula à sela e acomodou a criança com todo o cuidado na parte de trás, no espaço entre a sela e suas costas. Novamente a caminho de casa, ele conseguia sentir a respiração e o peso do pequeno encostados em suas costas. O bebê havia adormecido. Segundo meu avô, depois de aproximadamente meia hora de viagem, ele começou a sentir uma pressão crescente nas costas. Aos poucos, era como se o peso daquela criança aumentasse gradualmente. Nos primeiros minutos não deu importância, acreditando que tudo aquilo fosse apenas consequência do cansaço e do sono. Talvez porque a mudança tenha sido lenta, ou talvez porque estivesse totalmente concentrado no caminho, ele não percebeu o momento em que o peso apoiado contra suas costas deixou de ser o de um bebê e passou a ser o de um homem adulto. A pressão era tão forte que obrigava sua coluna a se curvar para frente. A respiração daquela coisa era quente e pesada, embaçando sua visão. Suas mãos começaram a tremer de frio. Ele ficou completamente paralisado. Talvez pelo medo. Talvez porque finalmente tivesse compreendido que aquilo que havia resgatado do arbusto espinhoso não era uma criança. De repente, algo quebrou sua paralisia. Um leve toque quase imperceptível acertou o calcanhar de sua bota. Então ele virou apenas um pouco a cabeça. Talvez sem realmente querer olhar. Talvez desejando que fosse apenas alguma fivela velha da sela, balançando com o trote do cavalo. Mas não era. O que viu foi algo difícil até de imaginar. Viu o que parecia ser a perna de uma garça. Os dedos eram longos. As unhas tinham uma coloração apodrecida. Naquele mesmo instante, ouviu uma gargalhada debochada. Logo depois, uma mão enorme, com apenas 3 dedos longos, grossos e peludos, deslizou por cima de seu ombro até alcançar seu peito. Aquilo foi afundando levemente as pontas dos dedos através da camisa de algodão cru que meu avô vestia. Meu pai dizia que naquele instante, todo o medo que seu pai sentia se transformou em pura raiva. Sem pensar 2 vezes, fez um único movimento. Girou o quadril para a esquerda e desferiu uma poderosa cotovelada no rosto daquela coisa. A criatura caiu no chão. Meu avô sacou o revólver o mais rápido que pôde e apontou para ela. Foi então que conseguiu vê-la melhor. A criatura gemeu, contorceu-se e passou a rastejar até ficar apoiada sobre as 4 extremidades. Suas pernas deslocadas se dobravam de forma tão grotesca que lembravam uma enorme aranha. Ali permaneceu. Parecia pronta para saltar sobre ele e derrubá-lo do cavalo. Meu avô não desviava os olhos daquilo. Sabia que se tentasse fugir naquele momento, aquela coisa certamente o perseguiria. E ele não tinha certeza de que seu cavalo exausto conseguiria correr mais rápido do que aquilo. Então atirou. O disparo acertou a criatura. Ela soltou um grito horrível e com um único salto desapareceu dentro de um capinzal alto que havia logo atrás. Sem que sua mão sequer tremesse, meu avô continuou apontando a arma. O dedo permanecia firme no gatilho. Ele observava 2 pontos vermelhos, como brasas de cigarro, movendo-se lentamente entre o capim alto. Então ouviu novamente.
o choro de um recém-nascido. A cada segundo o som ficava mais triste, mais desesperador, até que um calafrio percorreu sua nuca e seu sangue pareceu gelar. A mula estava completamente agitada. Puxava a corda com força e golpeava o chão com as patas. Talvez tenha sido isso que chamou a atenção daquela criatura. Pela primeira vez, ela desviou os olhos do meu avô. Sem perder um segundo, lançou-se sobre a mula. No exato momento em que caiu sobre o animal, meu avô soltou a corda que prendia a mula à sela. Sem olhar para trás, esporeou o cavalo e disparou estrada afora. Jamais olhou para trás. O caminho era tomado por galhos baixos, na altura da cabeça, e ele precisava manter toda a atenção na trilha. Não parou de incentivar o cavalo nem por um instante. Fez o animal correr durante todo o restante do percurso. Quando já estava a apenas 2 quilômetros de casa, começou a disparar tiros para o alto. Segundo meu pai, fazia isso para alertar os homens da fazenda. Eles imediatamente montaram em seus cavalos e saíram ao seu encontro, todos armados. Quando meu avô avistou o grupo de homens se aproximando ao longe, um arrepio percorreu sua espinha. Ele tinha certeza de que o demônio vinha logo atrás dele. Meu bisavô e os demais homens, ao verem meu avô surgir entre as árvores em disparada, pararam imediatamente. Desmontaram dos cavalos e, sem fazer qualquer pergunta, apontaram seus revólveres para a mata por onde aquele cavalo exausto acabara de passar. Assim que chegou até eles, meu avô desceu do cavalo sem dizer uma única palavra. Pegou a arma que estava presa à sela de seu pai e apontou para a mata, exatamente como todos os outros faziam. Seguiram-se alguns segundos de absoluto silêncio. Parecia que todos os sons da floresta haviam desaparecido. Então Manuel, um dos peões mais antigos da fazenda, abaixou lentamente sua arma e, dirigindo-se ao meu bisavô, disse: Patrão, patrão, é um bebê e está chorando lá no monte. Meu bisavô, sem abaixar a arma, olhou para o rosto do filho. Era um rosto tomado pelo mais puro terror. Então respondeu: Não é um bebê. Manuel compreendeu imediatamente. Fez o sinal da cruz, arrancou o escapulário do pescoço e o amarrou à própria arma. Bem devagar, sempre atentos ao que pudesse surgir às suas costas, todos voltaram para a fazenda. Acenderam grandes fogueiras e permaneceram de guarda durante toda a noite. Na manhã seguinte, 6 homens, incluindo meu avô, retornaram ao local onde tudo havia acontecido. Encontraram apenas os restos da mula. Ela havia sido completamente despedaçada. Suas vísceras estavam espalhadas por toda parte, inclusive penduradas nas árvores. Perceberam 2 coisas muito estranhas. A primeira era que não havia uma única gota de sangue. A segunda era que todos os ferimentos pareciam carbonizados. Minha avó também contava que, mesmo já velho, meu avô nunca deixou de sentir culpa pelas marcas de chicote que havia deixado em seu cavalo favorito naquela fuga desesperada. Mas dizia que nem mesmo ele tinha certeza de que todas aquelas marcas haviam sido feitas por suas próprias mãos. Segundo ele, as mais profundas, talvez não. Essa foi a história que meu pai me contou. Em uma noite fria como esta, parado diante da janela que dava para o quintal da casa onde morávamos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, comunidade do Diário. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência um pouco longa que aconteceu comigo há pouco tempo. Não é tão impressionante quanto algumas das histórias que já ouvi por aqui, mas espero que gostem. Há alguns meses comecei a trabalhar na marcenaria do meu pai para conseguir um pouco de dinheiro antes de entrar na faculdade. Estava tudo correndo bem, até que começamos a perceber algumas goteiras no telhado da marcenaria.
Por isso chamaram uma equipe de trabalhadores para fazer os reparos. Naquele dia tudo parecia completamente normal e tranquilo. Nós estávamos terminando de lixar alguns móveis que seriam entregues em breve, enquanto eles consertavam as goteiras. De repente ouvi um estrondo muito forte atrás de mim. Quando me virei, vi um homem caindo de uma altura de aproximadamente 6 ou 7 metros, diretamente contra o chão. Todos os trabalhadores correram para socorrê-lo. Eu fiquei completamente em choque por alguns instantes, porque minha primeira preocupação foi pensar que pudesse ser o meu pai. Só percebi que ele estava bem quando me tirou daquele estado de choque, gritando para que eu chamasse uma ambulância. Peguei o celular no desespero e fiz a ligação. Enquanto a ambulância não chegava, pedi aos outros trabalhadores que colocassem o homem de lado para que ele pudesse respirar. Na tentativa desesperada de ajudá-lo, dobrei uma jaqueta que eu havia acabado de comprar e a coloquei sob sua cabeça para servir de apoio. Enfim, para não prolongar a história, quando a ambulância chegou, os socorristas nos informaram que não havia mais nada a ser feito. Disseram que o senhor havia morrido no exato momento da queda. Depois que realizaram todos os procedimentos necessários e levaram o corpo, tentamos voltar ao trabalho. Limpamos toda a bagunça causada pelo acidente. Quando fui pegar minha jaqueta, percebi que ela estava completamente coberta de sangue. Sem pensar duas vezes, resolvi jogá-la no lixo. Depois daquele acontecimento, passaram-se vários dias e eu continuava profundamente abalado. Afinal, não é comum presenciar a morte de alguém. Não sei se foi por causa do nervosismo que eu estava sentindo ou simplesmente por imaturidade, mas comecei a fazer comentários completamente imprudentes sobre aquele dia. Era uma forma de tentar aliviar o peso daquilo tudo, de não enxergar o acontecimento como algo tão sério ou tão marcante. Entre esses comentários, houve um que fiz ao meu pai. Eu disse: "Fazer o que, né? Acontece. Eu tinha acabado de comprar minha jaqueta, olha só onde ela foi parar. Agora o coitado do senhor ficou me devendo uma." E eu sei muito bem o quanto esse comentário foi estúpido da minha parte. Mas sinceramente eu só queria tornar aquele trauma um pouco mais leve. Foi a maneira como minha mente encontrou para reagir ao que tinha acontecido. Naquela mesma noite fui dormir normalmente. Até que do nada acordei no meio da madrugada. A primeira coisa que fiz foi olhar as horas. Eram exatamente 3h40 da manhã. Curiosamente, é muito comum eu acordar nesse horário. Não porque eu queira, mas por alguma razão estranha que nunca consegui entender. Por isso, inicialmente não dei muita importância. Foi então que comecei a ouvir passos. Passos que vinham de dentro do meu próprio quarto. Ao mesmo tempo, tive a nítida sensação de que havia alguém, ou alguma coisa, caminhando desde a porta do quarto em direção à minha cama. Em direção a mim. Minha primeira reação foi pensar que algum ladrão havia entrado na casa. Por isso permaneci completamente imóvel, com medo de que, se percebesse que eu estava acordado, pudesse me machucar. Eu só conseguia ouvir aquelas pisadas atravessando o quarto mergulhado na escuridão. Mas eram passos muito pesados. Meu medo aumentou ainda mais quando aqueles passos pararam exatamente ao meu lado. Eu conseguia sentir que aquela presença estava me observando. Era como se estivesse me encarando fixamente havia muito tempo. O pavor foi tão grande que meu corpo simplesmente travou. Eu não conseguia me mover porque acreditava que aquele suposto ladrão iria me matar. De repente ouvi um dos meus irmãos sair do quarto. Quando ele acendeu a luz do corredor, a claridade passou por baixo da porta e entrou pelas frestas da janela. Foi então que tive uma enorme surpresa. Não havia absolutamente ninguém dentro do meu quarto. E eu tinha certeza absoluta de que havia escutado alguém caminhando de um lado para o outro, várias e várias vezes, até parar ao meu lado e permanecer ali, olhando fixamente para mim. Nos dias seguintes não consegui mais dormir direito.
Acabei contando tudo o que tinha acontecido para minha mãe. Ela disse que colocaria uma tesoura debaixo da minha cama e também me orientou a pedir desculpas ao homem que havia morrido, explicando que eu não estava falando sério quando fiz aquele comentário sobre a jaqueta. Foi exatamente isso que eu fiz. Curiosamente, depois disso passei a dormir muito melhor. Nunca mais ouvi aqueles passos rondando pelo meu quarto. Gostaria de saber se algum de vocês já passou por algo parecido. Se alguma vez um falecido apareceu por causa de algum comentário feito sem pensar, ou se vocês acabaram levando alguma coisa para casa depois de viver uma situação tão forte quanto essa. Um grande abraço para toda a comunidade. Tenham todos uma ótima noite.